esse tema, adorei a ideia de falar de pais e filhos, que eu acho que é algo que atinge todo mundo, praticamente. Sim, sim. Né? No mínimo, a pessoa, ela é filha de alguém, né? Ela não é uma chocadeira. Exatamente, Então, exatamente. de alguém, mesmo que não conheça os pais biológicos, ela foi criada por alguém, Sim, né? sim, sim. Então, a gente sempre parte desse princípio. Ah, a pessoa chega, mas eu sou adotada, não sei. Não, para a sinastria, a gente vai analisar quem que criou. Foi a avó? Foram os pais adotivos? Foi uma tia? Enfim, não importa, Sim. né? Porque ela vai carregar dentro do mapa dela, ela vai carregar aquilo que ela... O que é figura de pai e de mãe. E aí que eu acho que é o ponto, né? Que agora a gente já entrou direto no tema, né? Hoje a gente acabou já falando do tema. Mas assim, eu acho que um dos pontos mais importantes da astrologia, não é só da sinastria, mas da astrologia, é que as pessoas confundem a imagem que nós temos em relação ao signo da pessoa. Quando a gente Exato. está falando de análise, a gente falando da imagem que a pessoa tem da pessoa, né? No caso, da Sim, mãe e do pai. E não sim. importa se a mãe é geminiana, se a minha lua está em virgem, a imagem que eu vou ter dela é de virgem, não é de gêmeo. Exato. Você tocou num assunto muito interessante, né? Porque quando a gente fala de astrologia, a primeira coisa que o povo pergunta, eu sou peixes, né? Fala assim, né? Eu sou leão. Que signo que você é? Não é o mais importante, né? Porque Exatamente. a gente não estuda signologia. É astrologia, de astro, ele que vai movimentar, né? Ele que vai movimentar todo o mapa. E onde aquele astro estiver, ou seja, no signo que ele estiver ocupando, é a roupagem que ele vai ter para se desenvolver, aquela roupa que ele vai ter para sair de casa. E é só Né? um lado de você, né? O teu sol, sem Exato, dúvida, é importante, mas é um lado. exato. É a mesma coisa que você olhar a foto só do rosto da pessoa, claro que é importante, porque é o rosto da pessoa. Mas se você não vê o corpo, minha filha, você vai ter surpresa depois. Você Pode não pode ter gostar. surpresa, pro bem ou pro mal. Exatamente. Não é verdade? Não É é verdade. uma analogia muito boa essa? Fala a verdade. Ótima, é ótimo. Você pode não gostar, né? Tipo, vai fazer o quê? É, E lembra, né, quando a gente aprende astrologia, acho que você deve ter ouvido essa frase, né? Por exemplo, eu sou leonino, eu sei que você é virginiano, sim, tá? Um dozeavos da população mundial é leonino, um dozeavos é virginiano. Eu não sou igual ao restante, sim, você não é igual ao sim, restante. Cada sim. um tem, né? Então, tipo assim, não é porque... porque eu tenho uma colega de trabalho que é fantástica, ela e a filha são arianas. Mas são diferentes. É claro, vocês têm a lua, vocês têm a lua em condições diferentes, vocês têm o ascendente, é tudo É diferente. tudo. É mais fácil a pessoa ter mais semelhanças quando ela tem o mesmo ascendente do que o mesmo sol. Por Exato. exemplo, a Silvana, que você conhece, né? Nossa parceira que fez a live da semana passada. Nós dois temos ascendente em câncer. Só que eu sou virginiano, ela é escorpiana. Mas a gente tem Sim. muita coisa semelhante por causa das casas astrológicas. Porque vocês veem o mundo de modo muito similar, né? Exatamente. Só que eu e meu sobrinho, que somos os dois virginianos, tem muitas coisas diferentes. Porque ele Sim. tem ascendente em Áries e eu em Câncer. Totalmente E, diferente, entendeu? e é isso que o leigo não entende. Então, quando eles chegam para fazer sinastria, geralmente é assim, mas eu sou de aquário, um exemplo. A minha esposa de escorpião, a gente não combina, porque aquário e escorpião não combinam, né? Porque ouviu falar em algum lugar, falei assim, Sim. mas não é só isso, né? Não. Não é só isso que a gente olha todo o restante, né? Como você falou, você tem o ascendente, você tem a lua, você tem os outros astros, né? Uhum. E lembrando que o signo é só a roupagem. Você tocou num assunto muito interessante, porque quando a gente chega e fala de sinastria, a primeira coisa a gente pensa, de relacionamento afetivo. E hoje a gente está Sim. aqui para falar de pais e filhos, né? Exatamente. Mas a análise, assim, o que a gente tem que se preocupar quando a gente pega
a sinastria? Primeiro, é analisar o mapa de cada um. Então, vamos supor que se chega uma demanda do pai, da mãe, e do filho 1 e filho 2, por exemplo. Tá. Então, você vai ter que analisar o mapa, como que é aquele pai, né? E aí, qual que é o enfoque que a gente... Porque como a gente está falando de família, a gente vai atrás de informações do mapa do pai, como que ele vê, como que ele funciona, constrói, né? Funciona em relação a filhos, a parcerias, que tipo de pai que ele teve, que tipo de mãe que ele teve. É isso que a gente vai atrás. Você vai fazendo isso com o mapa da mãe e dos filhos. Nessa primeira empreitada é muito interessante, porque a gente já começa a ver, assim, individualmente. Mas a pessoa, vamos supor, o pai tem uma Lua quadrado Saturno, não importa o signo. Ele já vai ter uma dificuldade natural de expressar o seu inconsciente, a questão da figura materna, o que nutre, já é difícil. É óbvio que ele vai transferir isto para todos os relacionamentos. E família é aquela coisa, a intimidade é uma grande porcaria, vamos falar outra coisa, porque aí você tá nu, né? Intimidade, tipo assim, você tá nu, não tem o que te esconda. Você quer conhecer alguém, a gente sempre brinca, quer conhecer alguém, vá morar junto ou vai viajar junto. Se depois de uma semana... Vai viajar, porque você é obrigado a dividir o quarto, o banheiro, né? Tipo assim, colega, né? Tipo, aí você descobre. Você vai descobrir, porque você tá realmente na intimidade mais hard, por assim dizer. Sim, sim. E aí a gente vê, então o pai tem uma Lua quadrado Saturno, beleza. Aquela mãe, vamos supor, tem uma Lua quadrado Urano, um exemplo, né? Então ela já tem uma coisa assim, de um distanciamento, de um afastamento, né? Ela traz essas marcas. Aí a criança tem um Sol trígono Lua, ele já tem uma... Assim, cada um vai trazer. Mas quando a gente começa a fazer essa análise, a primeira coisa que a gente começa a observar é o comportamento de cada um. E é muito interessante que às vezes a família tem a mesma marca, né? Então você pega pai... Aquela marca se repete. Repete. Eu fiz uma sinastria familiar há um tempo atrás que a família, o pai e a mãe, e era um filho, eles tinham, os três tinham, era Vênus oposto Saturno, os três. Nossa! Então você imagina isso dentro de um relacionamento familiar. Da expressão do amor, né? Do amor, do afeto. Então, mas a própria, ela já tem essa limitação que se casa uma pessoa que também tem e tem um filho que também... Ao mesmo tempo estão em casa, né? Os três. Sim, tipo assim, é a dinâmica, é uma dinâmica individual, mas assim, a família funciona daquele jeito. Sim. Então, como que você propõe uma saída para uma família que já tem uma dificuldade natural? Você tem que ir atrás do restante. Cada um vai trazer alguma característica positiva dentro do seu mapa, né? Então, e é nessa primeira análise individual, mapa a mapa, que a gente começa a ver o potencial de conflito que a própria pessoa já carrega. Ela vai levar... Acho que era uma outra live que eu fiz no ano passado, né? Eu sempre bato no mapa. Primeiro a gente tem que analisar o mapa individual, né? Um por um. Por isso que dá trabalho, a gente fala, não, se nascer, não adianta se pedir para hoje, para ler amanhã, porque quanto mais gente você vai pedindo, mais mapa individual você tem que ler. São várias leituras ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, para depois você fazer a pai com a mãe, o pai com o filho 1, pai com o filho 2, mãe com o filho 1, mãe com o filho 2, filho 1 com o filho 2, né? Tipo assim, você vai fazendo essa análise e aí você, todos eles têm o mesmo padrão. Ou então tem uma família que eu peguei que todos tinham algo, era sempre Sol Júpiter. Então, era sempre Sol Júpiter. Ou era Sol conjunto Júpiter, ou era Sol quadrado Júpiter, ou era Sol oposto Júpiter, ou um Sol trígono Júpiter. Caramba! Todo mundo na família era Júpiter, era o oposto do, assim,
Tem uma outra família que eu peguei, era todo mundo Sol, se não era Sol quadrado, Sol, Trígono, Saturno. São dinâmicas Tá. diferentes, né, de famílias. E essas dinâmicas, elas vão, obviamente, representar no dia a dia, não tem como, né? Sim. Então, é muito fácil da gente ver, né, assim, nessas horas, assim, puxa, mas o conflito está aqui, né? Então, no caso quando a gente pega os maléficos que a gente fala, né, eles são quando a gente começa a encontrar quadraturas e conjunções e oposições com Saturno, com Marte, Netuno, Urano, você já sabe, gente, ai meu pai, né? Você fala assim, tá, né? A pessoa já funciona desse jeito. Como que vai, né, com o outro? Se a família toda carrega o mesmo padrão, meu Deus, então como que você resolve? Porque o conflito o conflito já está instalado. Ele está lá. O que você vai fazer, né? E a gente sempre tem, né? Todo mundo no seu mapa tem as suas saídas, né? Sim. E a gente vai, tá, então essa pessoa, qual que é a saída? O que ela tem de saída? O que ela tem de positivo? Mas aí a gente precisa fazer a mesma análise para o restante. E a hora que a gente vai casar os mapas, né, analisar pai com mãe, né? Porque até pela hierarquia, né? Tudo começa com o pai e com a mãe, né? Então a gente começa a ver se tem potencial de conflito, se não tem aquela dinâmica que eu comentei do Vênus oposto Saturno, ou Vênus conjunto Saturno. Era um casal assim que se davam, você vê que apesar disso eles se davam muito bem. Existe porque o restante do mapa contribuía para isso. Né? Não é, a gente não tem só uma coisa, estou dando um exemplo assim mais isolado, mas a gente entra com um olhar amplo, né? Aquela coisa do ser humano, nem todo mundo é 100% positivo, nem 100% negativo. Exato. Né? Mas era um casal que funcionava muito bem, né? Você fala assim, puxa, mas mesmo com a oposição e a conjunção, que um tinha oposição, o outro tinha conjunção com Saturno. Sim, eles se davam muito bem. E aí, aí você vai ver, mas onde que pegava esse Saturno, né? Tipo assim, aí a gente vai, onde você tocou no assunto das casas. Ah, meu ascendente o seu da Silvana é Câncer, e o meu também. A gente tem a mesma, né? A gente tem a mesma visão de mundo. Então, isso é um facilitador, né? Porque facilita muito, né? Muito, porque você se identifica com as mesmas coisas. Então, a gente está falando aqui do Câncer, que é o nosso caso, e da Silvana. Com o que você vai se identificar de primeira coisa, o primeiro contato com a questão familiar, né? Aquilo que te traz segurança, uma segurança emocional. Quem tem o ascendente em Áries é aquela coisa, eu me jogo, eu corro atrás, né, eu bato, eu prendo, eu arrependo, enfim, brincando aqui. Mas, assim, são pessoas que vão ter a mesma percepção do mundo. O contato, né? Aquela janelinha que a gente abre, não necessariamente a pessoa é daquele jeito, mas a janelinha de contato, com o que ela se identifica. Isso pode ser um ponto, uma saída dentro daquele relacionamento, né? Com certeza. E onde aqueles planetas, quando a gente faz a análise, onde o planeta como a gente começou do pai e da mãe, onde que o Sol, a Lua, todos os demais astros do planeta do pai caem nas casas da mãe. Sim. Porque aí a gente vai ver, olha, facilita ou dificulta em tais assuntos, porque cada casa, né? Para quem não conhece a astrologia, mas cada casa que a gente tanto fala é um assunto da vida. Sim. Né? Então tem uma afinidade, a questão financeira se dá muito bem, a questão de filhos, os dois, você vê que os dois estão voltados para o mesmo assunto, eles têm a mesma convergência, filho tem, ou outros, assim, a questão de rotina, a casa, né, ou os parentes próximos, cada um vai ter a sua dinâmica, né? E aí a gente vamos analisar o primeiro filho, né? Faz a mesma coisa. E é engraçado que você vê, quando analisa o filho, não importa qual que é o número de filhos aí, é engraçado que quando, dependendo se é o mapa do pai ou da mãe, e você vê
que há uma afinidade maior com um ou com o outro. Às vezes o relacionamento é muito bom com os dois, né? Mas há uma afinidade maior do que um com o outro. Uhum. Então, isso é muito interessante, porque às vezes com a questão da comunicação que a gente vê através de Mercúrio vai muito bem, com o pai, um exemplo, e com a mãe nem tanto. Então, o pai, ele que vai ser o mediador nos conflitos da família, né? Então, a saída está aí. Tipo assim, muitas vezes não vai ter como mudar o bate-boca da mãe e do filho. A gente consegue até identificar onde que eles batem boca. E que assuntos, né? Entendi. É onde o Mercúrio de um caiu na casa do outro e assim vai, e que aspectos que esse Mercúrio está fazendo com o mapa do outro. Mas o pai pode servir de mediador, ou ao contrário, né? Sim. E é muito interessante que às vezes a gente vê que um se dedica 100%, tipo assim, muda tudo para poder ficar com os filhos. Uhum. Ou então, às vezes, os filhos não estão presentes, né, assim, fisicamente, mas a intimidade do casal fica bem patente. E, tipo assim, presente ou não, os filhos estão ali, é assunto, sabe assim? Então a gente começa a identificar, porque às vezes o casal se dá muito bem, aí nasce o primeiro filho. É o grande desafio dos casais. Bem, é o primeiro grande desafio entre um ser novo, né? E é óbvio, natural que a mãe vai ter mais atenção, lógico, uma demanda biológica. Sim. Mas muitas vezes a criança já cresceu, já foi, e você vê que, tipo assim, para aquele casal, ele continua sendo um ponto, assim, muito importante, né? Que é discutido nos bastidores, assim, as coisas, às vezes, o bicho pode pegar na frente do filho, mas eles não vão bater boca ali na frente dele. Eles conseguem se resolver na intimidade. Bateu a porta do quarto, o negócio é o seguinte, a gente tem que fazer isso, 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 isso. Então, a gente consegue pegar isso numa sinastria familiar, né? Às vezes o casal não tem essa consciência e a gente dá esse toque. Cara, você não precisa ficar o casal não precisa ficar se desgastando, a mãe não precisa ficar se desgastando, ou o pai com o filho 1, por exemplo. Vocês conseguem eu ia te perguntar isso era uma das perguntas que eu ia fazer. Só o fato de você mais ou menos explicar como a outra pessoa funciona em termos de emocional ou de reação, etc., já ajuda nesse entendimento ou não não chega a ajudar? Tem que ajudar. Porque não adianta a gente chegar e falar assim, mas o seu filho é assim, o seu marido é assado, a sua esposa é assada, não sei o quê, mas e você? Né? Tipo assim, se não vira o alienista do Machado de Assis, o problema está nos outros. Sim. Sim. Mais ou menos isso. Então, assim, o tanto que a gente começa a sinastria assim, olha, a gente está falando de família, então, olha, você, enquanto mãe, você se tem a tendência a se comportar assim. Você emocionalmente tem essas características, você age assim, você fala assado. Dá uma sobrevoada no mapa da pessoa, assim, para, olha, aqui tem pontos. A gente, não dá para a gente ficar se aprofundando, porque não é uma análise de um mapa individual, mas tem que chamar atenção para aquela característica. Né? E dos pontos que criam esse conflito. Mas porque o mapa, lembra da frase da Paty, né? Paty Boni, o mapa é fofoqueiro. ele, por mais que a pessoa tente, você pode, tipo assim, não saber a história, o fato, mas ele conta possíveis reações. Sim. Então, antes de entrar no mapa, na análise da sinastria, a gente tem que fazer levantar, olha, fulano, ele tem essa característica assim, assim, assim. É um ponto que ele vai ter que tomar muito cuidado em qualquer relação. Ou porque ele não comunica bem, ou porque ele não se expressa emocionalmente, ou porque é um cara retraído, ou porque é expansivo demais em vários espaços dos outros. Não importa. Ali a gente consegue identificar. E pontua para cada um que tiver ali na sinastria, né? Por quê? Porque
Porque ali, certamente, a hora que a gente começa a cruzar o astro de um com o astro do outro, né? Então, o astro do pai com o astro do filho, e por aí vai ativar aquele onde está com o problema. Sim. Né? Tipo assim, onde a pessoa já tem, que a gente estava citando ali, ela já tem uma quadratura Lua-Saturno, por exemplo. Sim. Aí vem o Saturno do pai e faz um aspecto, aquele ponto do mapa da criança. Ativou, né? Tipo assim, e como que saída que você dá, né? Às vezes não é com o pai em si, aí volta. Às vezes é a mãe que vai ter uma melhor relação. Eles conseguem chegar nos bastidores, olha, a gente precisa fazer isso, isso e isso, para evitar o conflito. Se todo dia você for bater boca, o relacionamento fica inviável, né? Tipo assim, não sai. Verdade. Eu sempre lembro da aula da linda Nath. E eu lembro da história que ela contou do pai com Lua em Áries, pegando o filho com Lua em Câncer e querendo ensinar o menino a nadar. E a Áries se joga, né? Então ele literalmente joga o filho na piscina. E daí ela falou, esse coitado com Lua em Câncer vai ter trauma pro resto da vida. Nunca vai conseguir nadar. Exato. Mas ele faria isso, né? Ele se jogaria na piscina, porque ele tem Lua em Áries. Agora, o coitado do Lua em Câncer, nunca. Ele tem que entrar devagarzinho. Ele tem que se acostumar com a água. O pai se joga. Nesse caso, o que é? Vai, pai, se joga. Você pula, dá as braçadas, nada. Vai... Aí você recebe o seu filho na piscina, né? Tipo assim, porque aí ele precisa do aconchego do pai, não adianta você jogar o menino, né? Então a sinastria familiar, ela vem para isso. Quando a pessoa chega, ela já sabe onde está o conflito. Tudo que você começa a falar não é novidade, não é verdade. Começa a relatar, né? Relata casa. Mas o ponto ela está atrás de uma ajuda que obviamente, né? Uma solução, mas a gente não é psicólogo, tem coisas que a gente não tem como ajudar. Aí entra um outro ponto importante que eu acho que é legal você falar, porque a sinastria, ela não vai necessariamente te dar uma resposta, né? Não, ela pode te dar caminhos, né? Então, por aqui ou por aqui, certo? Por aqui. Então, você já sabe que a tensão, vamos supor, do relacionamento está relacionado a grupo de amigos, né? Os pais, um deles lá, não importa, se intromete, quer aparecer mais, quer controlar que grupo. Tipo assim, tá marcado ali. A hora que você começa a falar, eles confirmam, né? O pai confirma. Não é assim mesmo. Mas a pergunta né? A criança, muitas vezes, ela tem a criança, adolescente, não importa, né? Ela precisa desenvolver, porque senão como é que ela vai cair no mundo cão sem desenvolver, né? Descobrir quem são os coleguinhas, aquela coisa, né, que a gente aprende começa no jardim da infância e vai pela vida fora. Mas se o pai ou a mãe tá sempre ali em cima, vai dificultando. Então, o primeiro ponto é isso. Vai chegar uma hora, essa criança, óbvio, ela vai crescendo, ela vai ficando mais autônoma, aí é a hora que começa o conflito mais pesado, né? Que dica que você dá, né? Aí você volta para o mapa do pai. Por que você precisa de tanto controle naquela área, né? Naquela área. Porque às vezes é uma criança que, tipo assim, o adolescente, ele é responsável. Você está desconfiando do quê? Porque o restante do mapa vai dar essas características, né? Sim. Ou então, tipo assim, a criança é muito avoada, ela precisa de um pulso firme. Você está meio molão, a gente tá, né? Tipo assim, você está meio molengão. Para onde você precisa... Então, a gente não vai ensinar, né? A gente não esse não é o ponto, mas olha, nesses e nesses pontos há uma facilidade, a gente tem que pontuar também porque senão a gente tem vontade de cortar os pulsos, né? Tipo, nada dá certo, tá tudo errado. Não, aqui funciona muito bem, as dificuldades são essas, né? Assim, pontuar claramente quais são os caminhos, né? Porque muitas vezes não é que o pai vai ter que ceder à vontade, que é outra coisa que
que é um erro muito comum, acho que Uhum. na questão da educação, principalmente hoje, né? Porque Tá. muitos têm medo de se impor e de falar não, porque acham que vai perder o respeito e a amizade. Muitas vezes a criança está demandando ela está demandando um limite, ela quer saber até Ela onde você vai, vai, né? sim, até onde ela pode ir, né? Até onde ela pode ir, isso daí faz parte do desenvolvimento também. Sim. E colocar, olha, está faltando limite, ou tá sendo excessivo, ou você consegue uma melhor saída se você abordar de tal maneira. Tais áreas vocês têm mais afinidade. Então, tipo assim, você pode tentar construir melhor o relacionamento se vocês focarem, vamos supor, eles gostam de a dificuldade está nos amigos, mas eles se dão muito bem, tipo assim, com os primos, com os tios, assim, um exemplo besta. Então, eles têm a mesma vontade de aprender, o mesmo idioma, um curso, se interessam por filosofia, enfim, são saídas, Sim, assim, para aproximar, sim. né? Aproxima, consegue criar melhorar nesse sentido o relacionamento em áreas que talvez a pessoa nem pensasse, né? Ou Uhum. às vezes o relacionamento está muito bom, mas assim, um deles se sente sufocado e você vai ver a pessoa tem no mapa dela aquela coisa do controle, do sufocar, e você precisa pegar, mas olha, Leve, né? a coisa não está indo, não é por conta do outro, é porque Uhum. você exerce uma pressão que sufoca. É demais, né? Aquela pessoa percebe aquilo como um cerceamento de Uhum. liberdade, de expressão. Não é que ela não gosta de você, mas assim, né, é porque você vê, a gente percebe, existe o afeto, né? Cada mapa é um mapa, né? Cada mapa é uma história e Sim, cada conjunto de mapas vai dar um conjunto sim, de sinastrias. verdade. Mas isso fica muito Evidente. claro, né? Uhum. Então você fica, tem um caso que a mãe é ariana com a lua em escorpião Uhum. e o ascendente em aquário, né? Aí você vai ver quem é o dispositor daquele sol e daquela lua é um Marte em Capricórnio. Então você já viu o nível de controle dessa pessoa. Deus do céu. É um nível de controle e a pessoa não tem essa consciência. Nenhuma, Então, provavelmente. nenhuma, porque esse Marte está na casa 12, que consciência está lá, está escondido em algum lugar. Nossa, meu Deus do céu. Está escondido em algum lugar ali do inconsciente, né? Ele é ativo, ele está ali trabalhando, né? Ele está ali muitas vezes jogando contra, melhor das intenções, Uhum. mas assim, é uma coisa que para os filhos acaba sendo pesado, porque pesado por quê? Porque ela é daquela, tipo assim, enquanto era pequenininho, tem que ser assim, ok, vou ter pequeno, realmente sua função é proteger. Mas aí depois você vê que a pessoa está com o filho já na faculdade, em vez do menino responder a entrevista para o estágio, o telefone de contato é o telefone da mãe, não do filho. Aí você fica meio, sabe assim, mas, poxa, mas se eu fosse contratar, eu já descartaria, porque eu não quero saber. Não é que eu não quero saber da mãe, não é isso, né? Mas Mas assim, eu eu entendo. quero ter o contato com o Sim, candidato à vaga, sim. não a mãe do candidato, né? Não é o pai da noiva, né? Não é igual filme. Não é o pai da noiva que eu tô querendo saber, né? E aí, ó, assim, o relacionamento vai bem, tem suas afinidades, mas a hora que você começa a ver onde está o desgaste está nessa característica dela, né, dessa pessoa. E aí você fala, mas escuta, você está com excesso de controle, já não é mais um bebê, Hum, já cresceu, né? Já atingiu a maioridade. Por que que você continua? E você vê que existe uma barreira. Aí o trabalho do psicólogo meio que acaba, porque você já falou, cabe ao psicólogo, do astrólogo acaba e começa do psicólogo, né? Já é sim, outra, exatamente. Exatamente. já, já vai para outra Outra. seara, né? Mas você pode encaminhar, né? Você pode Sim, encaminhar. sim, encaminhar. Porque se ela não tem essa consciência, olha, seria interessante você procurar, porque com certeza ela deixa isso muito patente no relacionamento com os filhos, mas isso fatalmente,
Está presente em todas as relações, todos os Que eu ia assuntos da falar, vida não dela. só com os filhos, né? Né? Porque pelo Exatamente. posicionamento que você falou, pega tudo, né? Tudo. Você está falando de Sol e Lua, o mesmo dispositor na casa 12, você mexeu com grande parte da essência dela, né? Esses astros vão reger algumas casas aí, enfim. E É, aí, né? diferente se tivesse o Plutão na casa 5, né? E daí a gente está falando de controle dos filhos, né? Dos Talvez. filhos. Exato, mas e aí você vê, então por isso que essa análise preliminar de cada mapa ela é muito importante, Sim, porque sem às dúvida. vezes tem ótimos contatos, você vai ver, puxa, mas faz contato bom do Sol com Sol, Lua com Lua, Sol, Mercúrio, Sol, porque, mas não vai porque a pessoa carrega, ela traz, é o que eu brinco, ela traz isso para dentro do relacionamento. Então, a primeira coisa, é muito fácil da gente, enquanto astrólogo, enxergar onde está o conflito, como eu falei, né, dos astros maléficos, né? Uhum. Mas as saídas também a gente vai encontrar com os astros benéficos, né? Que Sim. contatos que esse Vênus, a Vênus e Júpiter fazem no Uhum. mapa da pessoa e, consequentemente, no mapa, a hora que a gente faz a combinação, onde que vai bater? Ali já traz uma melhora, pelo menos, né? Atenua a questão do ascendente que a gente comentou. Mas, assim, sempre deixar muito claro, né? Olha, a dificuldade é essa, a facilidade é essa, Uhum. mas, e a sua saída você vai ter que os dois, ou três, ou quatro, eu não sei quantos, né? Igual a família que eu comentei, né? Que os três tinham a mesma posição, era Vênus, Saturno, ou oposição ou conjunção. Então, aquele núcleo para expressar o afeto é muito difícil. E como que essa criança também já nasce com essa condição, como que ela vai aprender a expressar o afeto pelos pais, se já existe também nos pais uma barreira ali. Mas por eles terem esse aspecto idêntico, pelo que você falou, os Eles se três, para entendem. eles é uma coisa normal, né? Eles talvez nem sofram tanto quanto outras pessoas sofreriam, né? Porque eles devem ter uma dinâmica deles, eu imagino. Eles têm, é a mesma dinâmica, mas é aquela coisa, depende de onde vai cair, né? Então, como a gente estava falando, então, esse caso específico, o Saturno do pai caía na casa do amigo, na casa de amigos do filho, né? Tá. O pai não tinha só Saturno, ele tinha outros planetas também, mas era muito forte, porque esse Saturno acho que fazia oposição ao Sol do menino, alguma coisa assim. E o Sol do menino está na casa 5, ou seja, bombardeou duas casas aí, né? Caramba. Se você for ver. Sim. Né? Bombardeou, tipo assim, primeiro, a questão de contenção da essência do menino, como ele se enxerga, o ego, o que ele enxerga como prazer, diversão, lazer. E a questão do controle, o pai limitando quem são os amigos, onde ele vai se enfiar. Então, tipo assim, como que esse menino se diverte no final das contas, né? São duas pontas aí, são duas casas alegres, né? Que a gente fala, Sim, né? Assim, sim. felizes, né? E que tem um senhor ali rígido sentado, né? A figura realmente do pai. Então, no primeiro momento, olha, ele vai ensinar a disciplina, saber separar quem é amigo, quem Uhum. não é. Isso faz parte da educação, né? Não é só alegria, faz Sim. parte você ter que estar de olho. Mas para frente, ele tem que ter o cuidado de não limitar as opções que a pessoa, já adulto, enfim, né? Que ela venha as opções, né? Ela venha escolher. Ele quer muito, esse caso era muito interessante, que o pai queria ser muito amigo. Ele era um pai amigo, por assim dizer. Mas essa questão da disciplina, da rigidez, era muito forte, né? Entendi. Ao mesmo tempo que tem aquela coisa do carinho, do afeto, que tinha Vênus ali no meio também, mas aquela com disciplina, com respeito, com hierarquia, né? Traz tudo isso. Que louco, que louco. Muito louco. São dinâmicas, né? Aí tem a dinâmica da família de Júpiter, que eu te falei, né? Eu tô Sim. falando de coisas mais pesadas, mas a família de Júpiter já é uma coisa mais leve. Tipo assim, no final, não esquenta, tudo vai dar certo. Sabe? E a família inteira. É a família toda, a família toda.
Você vê que são pessoas otimistas, né? A característica da família é uma família otimista, né? E por mais que eles não seguissem uma religião, você vê que no fundo, existia um código de ética ali muito forte. Natural, né? Mas eu acho que o mais difícil era para a mãe, porque a mãe tem um monte de planeta em água e o Sol fazendo trígono. Esse povo todo que eu estou te falando era ou signo de ar ou signo de fogo. E a mãe no signo de água. Então, é muita energia para essa pobre mãe. Ela deveria sofrer. Porque ela está ali no mundo aquático, aquela coisa, né, mais intimista, mais reservada, mais assim, né? Mas assim, de qualquer maneira. Não vou dizer mais feliz, mas uma coisa mais suave, né? Um código muito forte, otimista e mais suave. Diferente de uma outra família que todo mundo tinha era o Sol, aí já era quadratura, aí já é uma coisa mais pesada. Então você vê, tudo é mais denso, tudo é mais pesado, e você vê que o relacionamento com a figura paterna, né? Aquilo que a gente começou a falar, o que você carrega dentro de você, né? A figura de pai que você carrega. Você vê que era tudo mais denso, né? Assim, aí você vai ver, são histórias mais sofridas, histórias onde os pais se sacrificaram muito. Isso olhando no mapa individual. E quando você cai numa família que tem a mesma tônica, você fala, gente do céu, né? Como é que você vai... É aquilo que você falou, a família, querendo ou não, ela já está dentro dessa dinâmica, né? Dessa dinâmica. Eles entendem, né? Uma coisa que, assim, difícil uma pessoa com o Sol, Trígono, Júpiter cair numa família que é Sol, Saturno. Assim, ela vai ter dificuldade de se adaptar. E o povo vai achar essa pessoa muito louca. Tipo assim, de onde que ela está vendo? Eu tô otimista, né? Isso gera, né? Eu tô falando do Sol, Saturno, mas vale para a Lua, né? Que eu acho que é até uma posição muito difícil, porque a Lua vai falar do seu inconsciente, né? O padrão familiar mesmo, né? A questão de segurança. Então, se você tem uma Lua com conjunto Saturno, já nasce com essa condição, né? Uma Lua aspectando Saturno, mesmo que seja trígono e sexto, já dá aquela fechada, né? Já é uma coisa mais difícil da pessoa se expor emocionalmente, ela já carrega isso, né? Já demonstra uma certa dificuldade com a família de origem, dificuldade com figuras femininas, com mãe, enfim, né? Tipo assim, pessoa, não necessariamente mãe, mas as figuras femininas da família, perdas às vezes, né? Assim, marcam. Então a pessoa carrega isso tá nela, essa energia tá nela, e ela leva isso para dentro de relacionamento. É onde, tipo assim, a nós, astrólogos, cabe, olha, você já tem essa dificuldade inerente, você vai sentir mais fácil, a gente consegue identificar pelas casas que estão localizados esses astros, mas vai reverberar no restante, né? A gente está falando de um astro muito importante, a Lua, né? Sem dúvida. É aquilo que você falou, a gente consegue levantar, identificar, mas o tratar não é com a gente. Não, o tratar você encaminha. Caminhos, é um psicólogo, um psiquiatra, é terapia, né? Não é com a gente. Exatamente. Porque certamente ela não vai ter só dificuldade com o filho. Expressar, às vezes ela tem um grande... Né? E aí você pega uma criança que, tipo assim, puxa, mas parece que a minha mãe não gosta de mim. Mas não é. Ela tem uma dificuldade incrível de colocar toda essa empatia, porque a Lua, eu vou falar dessa coisa, para fora, ela não tem essa facilidade. Então, qualquer um que fosse relacionar vai se deparar com isso, né? Eu estou falando de Sol, Lua, Saturno, porque eles falam muito da nossa família de origem. Então, isso que é importante deixar claro. Não importa o signo vai dar o colorido, né? Ele vai... Porque o que vai definir ali são os contatos mesmo. Esses astros vão ter contato com quais astros, né, do mapa que a gente está analisando, né? É verdade. A questão do Mercúrio. A Mercúrio é sempre bom olhar, porque vai passar pela fala, né? Então,
Então, tipo assim, se a pessoa ela já tem uma dificuldade inerente, já nasce com Mercúrio retrógrado numa casa 12, ela vai ter muita dificuldade de comunicar e de resolver, porque o resolver passa pelo racional e você ter que dialogar, escrever, mandar um WhatsApp, seja lá o que for, fumaça para outra pessoa, mas você vai ter que entrar em contato, né? Então, se o Mercúrio do mapa de um deles que a gente está analisando já mostra essa dificuldade, por isso que a família é interessante, quando a gente pega a família. Porque se é só o casal, não tem para onde você fugir. Vai ter que enfrentar aquela pessoa. Mas numa família, poxa, a mãe está com esse Mercúrio detonado. Mas o pai consegue a ponte, ele vai, ou assim, alguém vai facilitar. Alguém vai ter algum aspecto que vai ajudar na solução daquela dificuldade, né? Sim, sim. Na interação do grupo, né? Do grupo, exatamente. E a gente também fica sempre de olho em Marte, né? Que Marte é conflito. Né? Não, é impressionante. Marte, olha, assim, qualquer mapa que eu vou ler, eu vejo onde está Marte. Eu sempre faço a pergunta porque a gente sempre quer ter certeza, né? Tá na casa 4. Você briga muito com a tua família? Nossa, o tempo todo. Tá na casa, sei lá, 6. Você tem muita briga no trabalho? Nossa, o tempo todo. Tá na casa 11. Você briga muito com seus amigos? Nossa, o tempo todo. É impressionante, cara. Tá na casa 1, você briga com o mundo porque você já se apresenta desta maneira. Você se apresentando dessa maneira, o que você pode esperar, criatura? Rosas que né? Tipo assim, rosas é que não vai ser, né? Tipo, Marte, a gente sempre olha, né? A gente está lidando. É ação, né? Para começar, né? Agora você imagina um Marte em cima de uma Lua. Ai, meu pai. Né? Ai, meu pai, aquela coisa que fica cutucando. E isso a gente vê sempre, né? A gente percebe mais quando é irmão, né? Aquela coisa. Tipo assim, amor e ódio que a gente brinca, aquele relacionamento amor e ódio. Você vai fazer a sinastria dos irmãos ali. Aí você vai ver, pá, o macho tá sentado na lua do outro. Tipo assim, o cara tá tentando ali uma coisa empática, já vem né? Já dá aquele entre tapas e beijos, né? Sim. Ou então a gente vai ver, às vezes é literal, né? O mapa da... Você vai ver o Marte de um cai na casa 3 do outro. Uhum. Né? A casa 3 vai falar o quê? Dos irmãos, de como comunica. Sim. É explosivo, vizinho, é briga toda hora com o vizinho. Exato, né? Porque onde ele esbarrar, ele vai causar. Na Lua, na Lua, o estrago emocional. Né? Aquela coisa assim que você pisa e tem gente que está falando, meu, você está fazendo mal. Assim, e parece que o outro tem prazer, e o outro... Existe uma dificuldade de lutar. Bem, tem que ver o restante do mapa, né? Mas assim, existe uma dificuldade de lutar contra, porque é o Marte que aspecta a Lua, né? Ele que vem em cima, é verdade. Ele que vem em cima, né? Não e a gente tem que ver o restante do mapa. Claro. Estou dando assim exemplos soltos, né? Mas assim, dentro da sinastria. Outra coisa que a gente olha, assim, já dos geracionais, Urano, igual hoje, Urano em Touro, não vai definir ninguém, gente, né? Mas a casa que ele cai vai falar alguma coisa, né? Então, eu tenho Urano na casa 3. Me dá uns 5 minutos, sai de baixo, né? Assim, não, eu vou uma hora, não, mas assim, eu não tô nem falando com quem que eu estou me relacionando, não me enche os pacovar, porque a hora que... Aí, pum, aí você acalma. Mas o outro tem que lidar com o outro fica em choque, o outro fica carregando o olho, né? O que aconteceu, exatamente, né? Tipo assim, o que aconteceu? Óbvio que tem um porquê, né? Aí você vai nos detalhes da configuração dos mapas ali. Mas, assim, aquela coisa que para o outro, de repente, explode, né? Assim, aquela coisa... É um rompante, do nada veio, assim, não deu demonstração nenhuma, né? Então, estou falando de um aspecto, mas você imagina esse Urano em cima de uma Lua, né? Ele, tipo assim, a pessoa
Urano na casa 4, sim, Urano na casa 4 vai dar aquela coisa, tipo assim, um afastamento, pode dar uma indicação de uma família diferente, não convencional, Sim, né? sim. Mas normalmente afastamentos, né? Ou mudanças Tem radicais, né? Mudanças mudanças repentinas, né? radicais, repentinas, ela vai levar Sim. essa marca, Vai, né? Assim, vai. você não pode ter ilusão que não, né? Porque a casa 4 ela marca o início e o final da Uhum. vida, né? Então, o que ela leva para um relacionamento? Onde que vai cair aquilo? Porque, assim, a gente vem com as pedras na família, porque a gente não cai na família à toa, a gente escolhe. Aliás, se a gente escolhe, Motivo, né? se a gente escolhe o nosso mapa, porque são as experiências que a gente precisa desenvolver, É óbvio que a nessa, família também, né? né? Exatamente. A família, você também escolheu cair naquela família por algum motivo. O que que você tinha, né? Aí entra na aula da nossa super professora Nádia, né, Kármica, mas assim, que experiências que você tem que resgatar ou que você tem que aprender naquele núcleo. E Exato. querendo ou não, a sinastria familiar, ela vai trazer. E eu sempre completo com esse olhar kármico. Porque às vezes, tipo, a hora que você começa, você traça tudo isso, né? Tipo assim, olha, você tem essas características, mas a hora que você se relaciona com o seu filho, é desse jeito. Com o filho 2 assim. Com o filho 3 assim. Uhum. Tá, mas provavelmente com o filho 1, vocês tiveram uma experiência assim, alguma vida para trás, que leva e vocês precisam desenvolver Uhum. para sair desse padrão. Vocês vieram para desenvolver Uhum. isso, né? O outro vai desenvolver Uma outra um experiência. outra experiência, né? São experiências diferentes com pessoas diferentes. Nunca os relacionamentos são à toa. Ninguém não. E a família é onde tudo começa, né? Acho que o mais interessante é o início, onde a gente vai, a gente se expõe às primeiras as primeiras experiências, as primeiras decepções, as primeiras alegrias, né? As primeiras dificuldades, tudo que é primeiro vem na família, né? Meio que é o celeiro ali para você ir desabrochando e caindo no mundo, né? E saber como é que é a dinâmica daquela. Primeiro, a sua própria dinâmica, a dinâmica de cada membro da Do família. E essa família é muito importante, porque você consegue. Algumas coisas não dá para a gente evitar, vai ter que passar por aquilo, mas como passar por aquilo da melhor maneira? Perfeito. Né? Assim, cara, mas por que você está reagindo desse jeito? São elas que vão te dar o feedback. É verdade. E o jeito que elas podem. O jeito que elas abordam aquela situação é que pode ser o diferencial para melhor ou para pior, onde pode ou traumatizar, né? Porque muitas vezes a gente está falando de criança, idade pequena, que não tem consciência, É um momento um adolescente difícil, né? Um momento mais muito delicado. difícil. Adolescente também, a gente lembrando que nunca é muito fácil, né? Nunca na história da humanidade essas fases foram fáceis, né? Mas eu diria que agora é mais complicado porque os pais têm medo de exercer a autoridade. Mais intenso, eu acho, né? Agora, muito mais. Mais intenso. É muita gente dando palpite, né? É muita gente dando palpite e muita coisa que às vezes fica para trás, mas é da responsabilidade e da autoridade dos pais. Sim. Então, muitas vezes a sinastria vem também para isso. Olha, eu acho que para fechar, né, a importância da sinastria é você, identificar como cada membro da família responde, como é que ela interage, como que é a expressão de amor, de comunicação, os bloqueios de cada um e as facilidades de cada um. Porque a hora que começa a misturar é onde começa a dar o caldeirão. Bem, misturou o que facilita, é sempre importante, o que dificulta e onde a gente pode encontrar a saída, a resolução de conflito para aquilo ali, né? Às vezes, como eu cansei de falar, não vai ser através de você, vai ser através de uma segunda pessoa, segunda, terceira. Um outro profissional, né? Um outro profissional ou um outro membro da família que, tipo assim, ele tem aquela jeitão de falar, porque às vezes o troço tá tão, assim, embolado ali, que não vai ser entre eles, realmente precisa de uma ajuda profissional, mas muitas vezes
é um outro membro da família que ele faz a ponte entre os dois. Desatar o nó. O nó, ele faz a ponte, né? E a gente não pode jamais desistir. Eu acho que o grande trabalho da sinastria, quando as pessoas vêm procurar para a sinastria, é porque tem dúvidas muito grandes, a gente precisa esclarecer quais são essas dúvidas, quais são os medos, porque às vezes tem uma questão de medo ali. Tô pegando demais, às vezes a pessoa está perdida, é natural, né? A gente às vezes quer fugir de um modelo que está ali mostrando no mapa, né? Mas assim, não vai funcionar com aquela pessoa. Então, assim, o trabalho dela é propor isso. Quais são as ferramentas que cada um dentro daquele grupo tem, que pode facilitar, harmonizar o convívio e resolver conflito, porque conflito sempre vai existir, gente, né? Assim, sempre vai ter, nunca existe uma relação 100%, mas assim, às vezes tem muito mais coisas positivas do que negativas e você fica batendo ali no negativo, se desgastando à toa.